Olá, queridos! Estamos no capítulo 9 do livro Vivos no Vale, agora na parte 5. Nesse momento em diante vamos ver a recuperação, a saída do hospital e grandes coisas que Deus continua fazendo. E eu quero dar sequência usando o Salmo 9, que ele é indispensável para tudo aquilo que Deus falou naquele momento, quando eu cheguei lá, na porta da UTI, primeiramente para ver o Gustavo. E esse salmo nos acompanha. Então, o Salmo 9, verso 4 diz: Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. O Senhor é um justo juiz. É o Senhor que sustenta a minha causa e a tua causa. A partir desse momento, a Sandra ela vai sair do hospital. O Gustavo saiu dias antes, ele já estava na casa dos meus pais, né? Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, meu pai e minha mãe, que se esmeraram, né, para nos ajudar naquele momento. Então eu louvo a Deus e peço a bênção do Senhor sobre a vida de vocês, em todas as áreas, em todos os sentidos, a minha gratidão, a nossa gratidão em nome de Jesus. Muito bem, depois dessa cirurgia, né, dessa reconstrução da Sandra, ela recebe alta e vai para a casa dos meus pais. Queridos, muitos irmãos, muitas pessoas, conhecidos, queridos, vieram para ver a Sandra e o Gustavo. Os dois estavam ali. E nesse momento em que as pessoas entravam no quarto para falar com a Sandra, para consolar a Sandra, era tremendo ver como elas saíam edificadas. Elas entravam talvez imaginando que teriam que ajudar alguém, né, dar uma palavra. Claro que esse era o intuito, faziam isso, mas saíam de lá realmente louvando a Deus pela postura, pelas palavras, pela forma como essas pessoas eram edificadas quando ali entravam. Você não via murmuração, você via adoração, gratidão e louvor, num processo muito doloroso, queridos. Para você ter ideia, não bastasse a dor do acidente, das dores físicas, quando ela chega na casa dos meus pais saindo do hospital, a ansiedade, o desejo dela era rever o Gustavo. Quando a ambulância para no pátio da casa do meu pai e a gente coloca ela com a maca para dentro da sala, a primeira coisa que ela imaginava era ver aquele sorrisão do Gustavo, os dois se abraçarem, ela poder desfrutar do filho nos braços. Mas devido à circunstância de todo o trauma que ela sofreu, inclusive está sem cabelo agora, o Gustavo, ele na verdade não consegue reconhecer ela. Então o Gustavo, ele chora muito, ele grita muito, ele não quer chegar perto dela. Foi um processo longo, né, doloroso, até ele entender que aquela pessoa era a mãe. Então nesse momento eu vi a dor da Sandra muito maior do que a dor, né, das fraturas. Era a dor de não poder abraçar o Gustavo, não poder ter ele nos seus braços, né? Então realmente foi difícil. Isso realmente foi um baque para ela, né? Quando chegou e imaginava uma situação e aconteceu outra totalmente diferente. Mas é claro, era uma criança, então não podia se esperar uma reação, né, diferente por ver alguém naquele estado. Mas, queridos, nisso tudo Deus estava operando grandes coisas e nós só podemos louvar a Deus porque a fidelidade dele é algo dentro desse testemunho. Eu creio que você já tem mensurado alguma coisa, né? Talvez você vai se perguntar, muito bem, e como é que ficou o casamento de vocês? E eu quero abrir esse momento aqui para depois completar, né, talvez na parte seguinte, na parte 6, como foi se dando essa recuperação. Para poder falar um pouco do casamento, que eu acho que é muito, né, oportuno poder falar a respeito disso. Querido, quando você chega ao altar com o seu noivo, a sua noiva, os dois ali estão maravilhosos, os dois estão lindos, né? Colocaram uma melhor roupa, a mulher então, ela faz toda a maquiagem, o cabelo e se prepara, e para aquele momento tão precioso que é o momento da troca das alianças diante do altar, diante de Deus, com a bênção dele, e não foi diferente conosco. Então, na verdade, alguns, quando o tempo passa, situações acontecem, que talvez se a visão ficou para ele ou para ela, né, a imagem sempre sendo aquele ser perfeito,
Talvez os vales que vão acontecer, né, ao longo dos anos vão trazer à tona o que realmente, que sentimento é esse, se realmente é amor, ou se na verdade é um desejo, né, somente por aquele estereótipo, né, por aquele corpo, por aquela figura. Queridos, eu posso dizer que nós passamos momentos muito difíceis, porque eu vi a minha esposa desfigurada, e nós passamos um longo período assim. Eu entrei na intimidade com a minha esposa de tal maneira que a grande maioria dos homens não vai entrar, apesar de ter intimidade física, quando se fala do relacionamento sexual, mas não é disso que eu estou falando. Eu tive que entrar na intimidade das necessidades da minha esposa, quando ela fazia ser o seu número 1, seu número 2, e dar banho, e a questão da sua menstruação, tudo isso foi realmente um mergulhar na intimidade, como poucos casais entram e se propõem. Porque muitas vezes, alguns nesse momento vão fugir, vão correr, vão botar alguém lá para fazer isso. Eu, inclusive, o papel de enfermeiro eu tive que fazer, espremendo, né, os excessos que tinha nos pontos das cirurgias pelo seu corpo todo. E isso era um ritual, amados, e havia muitos momentos que a intimidade era constrangedora e nós trocávamos um silêncio, só os olhares. E eu digo para você que o nosso amor foi alicerçado de uma maneira tremenda, e um casamento só suporta e passa por isso, queridos, infidelidade, se Jesus é a rocha. E o Senhor sempre foi a nossa rocha desde o início. Isso nos deu alicerce para passar esse longo período sem poder se tocar, sem poder ter uma intimidade maior. Eu tinha que cuidar dela como se cuida, amado, de algo muito sensível, porque a cirurgia, que foi uma reconstrução, como eu disse, colocou vários pinos no corpo dela. Pós-cirúrgico foi muito doloroso, foi muito difícil. Quando se mexia com ela, na verdade, mexia-se com todo um colchão fino, onde ela estava em cima, para a gente poder mover ela. E tinha que ser com muito tato, muito jeito, porque a dor era intensa, a dor era grande. E a dor também foi grande, com certeza, dentro dela, na alma dela. E Deus estava curando grandes coisas ali, como eu disse no final da parte anterior, né, na parte 4, ela havia perdido a irmã. E nesse processo todo, amados, o coração dela realmente ficou muito pesado, porque foi toda uma confiança na oração, no entendimento que Deus estava curando ela. E quando de repente ela parte, mas no meio de todo aquele vale, Deus deu uma visão muito linda para ela. Ela viu na eternidade, e isso é uma visão particular que Deus deu para ela. Ela viu a Simone perfeita na eternidade. Estava com o Senhor, linda, perfeita, né? E nesse momento ela se alegra, e ela nem lembrava que tinha outra vida, nem lembrava que tinha marido e filho, ela queria ficar lá, e estava um gozo, uma coisa tremenda, especial. Só que de repente ela começa a sentir um horror, ela começa a sentir pavor, e ela pergunta para aquele ser, que com certeza é o Senhor, era um ser resplandecente que falava com ela, que trazia muita paz. Mas quando ela sente isso, ela pergunta: mas por que eu estou sentindo isso? E o Senhor diz para ela: assim se sente aqueles que partem sem me ter como Senhor e Salvador. Então a angústia de muitos, queridos, na eternidade vai ser tremenda. Não podemos mensurar aqui, mas ela sentiu um pouquinho. E ela disse: Senhor, eu não quero sentir isso, eu quero ficar aqui, Senhor, eu não quero sair daqui. E o Senhor disse: ainda não é chegado o teu momento. Volta e diz tudo o que viste e ouviste. E quando ela volta dessa experiência sobrenatural, ela volta curada da perda da irmã, porque o Senhor mostrou onde ela estava e como ela estava. E a Simone desejou estar com o Senhor no final dos seus dias. Então, ela voltou curada disso. Olha como Deus é lindo e maravilhoso, amados. Em meio a toda essa circunstância, toda essa dor, todo esse vale, Deus continua trabalhando, porque Ele nos ama, porque Ele quer nos restaurar para algo maior.
E veja, eu digo hoje, passados 20 anos, se nós não tivéssemos passado por aquele vale, eu daquela maneira, ela dessa maneira, queridos, nós não estaríamos hoje no ministério, nós não estaríamos hoje dispostos, apesar das lutas e dificuldades que é o ministério, continuar firmes, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é falar das boas novas, que é realmente dar esperança, que é levar vidas à restauração, vidas que precisam ser restauradas, pessoas que caminharam com o Senhor e talvez hoje não conseguem mais porque estão desiludidas com sistemas, com igrejas, com pessoas, com pastores, e talvez na verdade estão retidas ali num lugar onde não conseguem perdoar e por isso não conseguem ser livres e desfrutar do amor de Deus. Mas existe um lugar em Deus onde é possível ser restaurado e voltar a caminhar com o Senhor e ter a alegria de servi-lo. Não como quem carrega um jugo, mas como quem serve a um Deus amoroso, maravilhoso, bondoso. Então foi um processo doloroso, mas onde o Senhor a curou. Esse processo com o Gustavo foi doloroso, mas ali na frente isso se curou. Então todo esse processo, amados, de restauração foi pleno, foi na alma e foi no físico. Hoje é uma mulher plena no Senhor, né? Eu tenho muito orgulho da esposa que eu tenho, porque realmente ela é uma serva de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher de caráter, uma mulher que tem visão de reino, uma mulher que não fica cheia de mimimi, né? Realmente a visão, o entendimento daquilo que Deus permitiu ela passar, trouxe estrutura para ela poder então ser canal de bênção na vida de outras pessoas, canal de bênção na minha vida, canal de bênção sobre aqueles que passam sobre a vida dela. Mas essa questão toda, agora voltando para o físico, amados, tem ainda um longo caminho pela frente de restauração, onde começa muita fisioterapia, muita lágrima, muita dor, muito gemido, até ela poder então estar numa cadeira de roda, até ela poder estar de muleta. Isso foi um processo longo, foram 3 anos de recuperação. E aí realmente você só pode entender a fidelidade e a bondade de Deus para nos sustentar, tanto o casamento como a vida emocional, né, espiritual. Então esse processo, né, no nosso casamento nos edificou, ele nos levou a um patamar de intimidade muito maior. Então o casamento, eu posso dizer para você que ele ficou ainda melhor, porque eu posso dizer que eu vejo ela linda e bela como quando a encontrei pela primeira vez, quando estávamos no altar. Ela continua maravilhosa, né? Amo cada cicatriz dela, amo cada partezinha, né, do corpo dela, e eu digo isso para a glória do Senhor, porque realmente foi algo que o Senhor gerou dentro de nós, né, um amor alicerçado no Senhor. Então o nosso amor ele ficou ainda mais profundo, mais alicerçado, mediante essa intimidade que tivemos que ter, né, devido ao acidente e nesse momento de recuperação. Eu só posso louvar a Deus e espero que você tenha sido edificado com mais esse momento, né? À frente, o Gustavo voltou a reconhecer a mamãe e voltaram nesse momento precioso. O primeiro abraço, amados, é indescritível. A felicidade da ação de ter ele novamente, né, nos braços, mesmo que de forma muito contida, porque ela estava numa recuperação dolorosa, difícil, mas foi muito lindo a aproximação deles novamente, né, ele reconhecer a mãe. Que coisa tremenda é realmente a família. Zele pela tua família, cuide da tua família, faça o melhor pela tua família. E o melhor para a tua família, eu posso dizer com todas as letras, é que Deus seja o alicerce, que Deus seja o refúgio, que Deus seja a primazia na tua casa. Se o Senhor for a primazia na tua casa, no teu casamento, na tua família, queridos, vocês vão aguentar firme, mesmo nas intempéries, mesmo nas lutas e adversidades que pode se passar ao longo da vida. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe. Deus te abençoe. Até a parte 6. Shalom!